Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nóis e o podcast mais descolado, em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo hoje é com Rafael Cavalcante, que é policial civil, presidente do sindicato e tá pré-candidato aí a deputado estadual. Então se liga aí que esse papo vai ser massa. Antes de começar, eu queria dizer que esse papo é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O É Nóis Podcast é uma produção de Sul Farias, que tá aqui do meu lado e vai conversar com a gente. E Máquina 3, uma empresa aí de criação de conteúdo. Então, contrate a gente aí para criar seus materiais de vídeo e fotos. Beleza, galera? Se inscreve no canal, adiciona aí a gente nas redes sociais, marca a gente, vem nessa conversa. Para achar a gente em todas as redes sociais, é assim, você bota É Nóis, N-O-I-S, e acrescenta um Y no final. Aí fica É Nóis e Podcast, beleza? A gente tá em todo canto aí. Vamos pro papo. E aí, doutor? E aí, Kelvin? Seu Rafa. Beleza, cara? A gente se conheceu lá no Campol, né? O clube mais legal, velho. Meu irmão, Eu se adoro. você nunca foi no Campol, você não sabe o que você tá perdendo. São piscinas maravilhosas, lugares muito, muito legal de bandas, bregas. Toca a Sara 6 vezes num teve show só. Teve uma Só vez que a lá. gente foi lá e o cara cantou Sara, onde é que você se esconde? 7 vezes ou 6 vezes, sei lá, foi uma doideira, O velho. camarada tem que agradar o público, né, É, velho? a galera O povo de lá, gosta. velho. Pediram, Nosso né? povo é um povo mais antigo, um clube delicioso, né? Estruturalmente, assim, fantástico. E faz parte da história da Polícia Civil, dos policiais civis, na verdade. Eles têm Aham. muito, da mesma forma que o sindicato, que eles têm um orgulho muito grande de terem construído a série, de serem É isso. patrimoniais e tal. Com o Campol é a mesma coisa. Há uma relação, assim, de pertencimento muito grande. E é bonito a forma como os colegas lidam e cuidam daquele clube. Eu tenho um Massa. maior orgulho também. Antes da gente entrar nesse papo mais pessoal de que o que tu fazia antes e tal, que eu quero sacar, que eu quero saber, eu queria entender mais o que é o Simpol e a importância dele para a categoria, assim. Vê só, acho que hoje em dia, inclusive, a gente tem que retomar essa discussão sobre sindicato, da origem de sindicato e da importância dele. Acho Aham. que é sempre salutar você entender que sindicato ele não é um lugar de vagabundo, não é um lugar de gente que só quer se contrariar a ordem, pelo contrário. Né? É um lugar, é uma casa que foi uma casa política estabelecida para poder a classe trabalhadora se reunir, os mais variados segmentos, inclusive a polícia, se reunir e buscar seus interesses, né? Tentar equilibrar um pouco a luta, a disputa, com o patrão que no nosso caso é o governo. Então é uma disputa já que é por si só ela é muito difícil, muito feroz e muito injusta, Aham. porque a máquina e o peso do Estado é muito grande. E aí o Simpol ele foi criado logo depois da redemocratização com esse intuito de organizar os policiais civis, né, Sim. dentro de uma instituição que possa buscar defender seus interesses, seus direitos e buscar melhorias e avanços. Inclusive o Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, é o segundo sindicato de polícia mais antigo do país. Né? Massa. Acho que o mais antigo é Brasília e depois foi o de Pernambuco, que serviu, inclusive, como uma ajuda para fundar todos os outros sindicatos do Nordeste. Então, mais uma vez, Pernambuco sendo, né, vanguarda nas lutas, É mesmo isso. nas lutas dos policiais, mas vanguarda. Massa demais. Mas tu já pensava em ser policial antes? Como foi que tu, véi, vou ser polícia agora? Cara, eu lhe confesso que a minha história não passava, não foi fabricada para poder eu estar na polícia. Na polícia foi uma coisa que apareceu na minha vida quando eu estava terminando a universidade. Eu me formei em Aham. Direito pela Unicap, em 2007. E aí esse concurso surgiu em 2006. E a Aham. minha intenção era, assim, fazer concursos e tal. E aí apareceu esse concurso da polícia. Eu digo, pô, vou fazer meio que para poder ir fazendo degrauzinho, né? Aquele cara concurseiro, quando termina a faculdade, que não tem muita perspectiva. Por exemplo, a minha perspectiva não era de advogar, embora eu passei 2 anos como advogado antes de entrar na polícia ainda. Mas a minha intenção sempre foi fazer concurso. E aí, fiz esse concurso da polícia, nem em casa eu disse, na verdade, porque havia a época, hoje menos eu acho, mas sempre existe um pouco de receio com a própria polícia, né? Acho que a forma muito bruta, às vezes muito rude, aquela imagem que se tem da Aham. polícia, né? E eu avisei em casa só depois que já tinha saído o resultado. Eu fiz para 3 cargos, eu fiz agente, escrivão e delegado de polícia, né? Aham. Eu não passei para delegado por pouco e passei para agente para escrivão. E aí disse, ó, passei e tal, vou entrar na polícia. Ah, a polícia, claro, a gente tem que ocupar a polícia, tem que, né, encher de gente nova, a gente tem que encher de ideias novas e tem que cidadanizar e aproximar mais a polícia. Não adianta você querer uma polícia diferente se ela mantiver os mesmos pensamentos, as mesmas pessoas, não vai haver mudança. Massa. Então eu entrei meio que para poder passar uma chuva.
acabei me apaixonando, Kelvin, porque investigação é algo incrível, velho. Você desvendar um crime é algo sensacional. É Que coisa de massa, filme mesmo. Mas para isso você precisa ter estrutura e é tudo que a gente não tem. E aí, como venho também do histórico de muita luta de reivindicação, minha vida foi pautada, né, durante a universidade de buscar melhorias. E aí, dentro da polícia, o que mais precisa é de melhorias. melhorias. E aí, juntei com mais alguns e a gente resolveu disputar o sindicato, porque já tinha essa consciência de classe de que era, era a ferramenta para essa modificação, ou pelo menos para suscitar o debate dessa modificação. E fomos disputar o sindicato para tentar mudar a história da nossa categoria. Tu se tornou presidente lá quando? Foi em que ano? Em outubro de 2020, né? Foi a eleição. Aí eu sou presidente desde novembro de 2020. Mas antes disso, eu já vinha há 6 anos como vice-presidente do sindicato. Ah, massa. Massa demais. E aí, qual foram os principais desafios? A partir do momento que tu fez assim, vai, agora eu sou presidente, a galera me escolheu aí e tal. Qual foram os primeiros desafios que tu teve como presidente? Cara, especificamente no meu caso, no caso dessa gestão atual do Simpol, acho que o grande desafio que nós tivemos foi juntar a classe novamente. A gente tá vendo aí o quanto a sociedade ela tá dividida, né, para um lado e para o outro. E o grande problema para mim não é divisão, não é pensamentos diferentes. O grande problema para mim é intolerância. É você perder a capacidade de dialogar com o outro lado, com quem pensa diferente. Então, a gente estava com a categoria extremamente rachada, por uma condução também um pouco equivocada do nosso grupo também, na gestão anterior. E aí o grande desafio foi juntar o povo e dizer, ó, nós temos algo em comum e temos que discutir aquilo que é comum a todos nós. Que é busca por valorização, que é busca por melhorias, que é lutar contra essa opressão que a gente sofre dentro da instituição. Então não adianta a gente ficar discutindo verde, azul, amarelo, polarização política e a nossa classe perdendo, o nosso trabalho diário sendo dilapidado, a gente perdendo direitos. Eu acho que a gente tem que entender que não dá para discutir o que desune. No nosso caso aqui, então vamos focar no que une. O que é que une? Vamos buscar nossas melhorias. A gente tem no Brasil inteiro, a gente tem praticamente, são 3 poderes, né, de segurança, assim. São 3 ou 4, não sei. Mas os principais são polícia militar e a polícia civil, né? Qual é a principal diferença entre as duas? A gente precisa recortar o seguinte, eu acho que tem a polícia ostensiva e a polícia investigativa, porque a polícia civil e a polícia federal, elas têm o mesmo objetivo. Elas são polícias que investigam, são polícias que desvendam o crime, né? A diferença é que a polícia federal trabalha com o que a gente chama de filé e tem estrutura para isso, né? E nós trabalhamos com o restante de todos os outros crimes, mas para ter uma ideia é o seguinte, a polícia militar, qual é o papel dela? Ela está fardada por quê? Porque ela é o Estado se apresentando para evitar que o crime aconteça, para mostrar que o Estado está presente ali. Por isso que ele está fardado para dizer que isso aqui é o Estado. Depois que o crime acontece, ou seja, quando a polícia militar não conseguiu evitar que o crime acontecesse, aí entra o quê? Entra a função da polícia civil, que é para investigar depois que o crime já aconteceu, investigar quem fez, como fez, por que fez e levar para a justiça com as provas, né, para o judiciário com as provas que possam permitir uma condenação desse camarada. Então, 95% dos crimes, Kelvin, não são flagrantes. Ou seja, não acontecem na frente da polícia militar. E aí entra o primeiro a contradição, eu acho que, desse sistema. Como é que pode a polícia militar, que já tem um efetivo baixo, mas ela tem um efetivo, via de regra, 4, 5 vezes maior do que as polícias civis. Ora, se 95% dos crimes acabam sendo trabalho da polícia civil, por que essa diferença tão grande de efetivo? Acho que isso aí, para mim, já diz muito sobre como se pensa a segurança pública no país, no Estado. Né? Não se pensa em investigação, não se pensa num combate à impunidade, que é você dar a capacidade à polícia que investiga crimes de buscar quem cometer crimes e, consequentemente, fazer com que o cara tenha mais medo de cometer crime, porque sabe que se fizer, vai ser preso. Então, se você quer combater a impunidade, você tem que investir na polícia que investiga crimes. E aqui no Brasil é o contrário. É a polícia mais sucateada, a polícia com menos efetivo, com menos condições estruturais. Então é um problema que eu acho que é de gestão, de modelo de segurança pública, que é um problema que em Pernambuco hoje é um problema maior do que no resto do país, porque aqui a falta de gestão está muito maior, mas é um problema que é nacional. Mas tu acha então que o modelo ideal do combate à violência seria investindo na polícia civil? Isso mantendo o investimento, obviamente, na PM. A PM precisa ter mais investimento, porque você precisa dar uma sensação de segurança maior à população com presença nas ruas, sem sombra de dúvidas. E aí, a gente ainda pode dizer como é que a gente aprimora essa presença nas ruas. Eu acho que você tem que focar muito na questão do policiamento comunitário, na questão da polícia presente nos espaços e criando uma relação com as comunidades, porque você, além de impedir o crime de acontecer, quando ele acontece, você tendo uma relação
com a comunidade, você também obtém informações de forma muito mais fácil, então é muito mais importante, muito mais interessante para a polícia ser parceira da sociedade, e é o papel dela, eu acredito nisso, para poder, inclusive, conseguir fazer melhor, exercer melhor o seu trabalho, né? Mas, além do investimento na Polícia Militar, falta muito investimento nas polícias civis, e na Polícia Civil daqui em Pernambuco, pior ainda, porque o que a gente vê é uma realidade horrível, absurda, não dá para imaginar a delegacia caindo aos pedaços. Semana passada a gente fez mais uma denúncia de uma delegacia completamente sem condições de funcionar, delegacia de Bom Jardim, caindo aos pedaços de interior, fato. Né? Um lugar que é de difícil acesso, né? E não é tão longe de Recife. Mas de certa forma, meu pai é policial civil e eu tenho uma coisa que eu sempre ouço ele falar, que é tipo assim, véi, quando eu vou pro plantão, eu fecho a delegacia e é isso, porque eu estou sozinho lá. E eu vou fazer o quê? Vou atender quem? Sozinho, tá ligado? Eu vou investigar o quê? Tu não acha isso que isso deixa o policial muito vulnerável estando sozinho dentro de um lugar, tipo, que muitas vezes é isolado, sei lá, de repente acontece cheio de armas, assalto, cheio de apreensões, cheio de inquéritos lá. Sem sombra de dúvida, mas isso é uma realidade, veja só, além de deixar o policial com receio pela sua própria vida, ele fica frustrado. Porque é uma realidade de que o próprio Estado está dizendo para ele que, bicho, tu não tem como trabalhar, tu não vai fazer absolutamente nada, não tem como resolver absolutamente nada, tu vai estar fingindo que tem gente, mas não pode atender a população, é a orientação do próprio sindicato. Se tiver um policial só na delegacia à noite, não abra a delegacia para poder registrar BO nem para nada. Por quê? Porque é a sua vida que está em risco, são os materiais que estão apreendidos ali que estão em risco. Então não dá para se fazer por segurança pública dessa forma. E o pior, isso quando tem um policial ainda numa delegacia. O que a gente está vendo é um esvaziamento de várias unidades da Polícia Civil que sequer tem um policial para tomar conta dos pertences que estão lá dentro. Como eu falei, armas, drogas, inquéritos, que a bandidagem, se quiser, vai lá, toma, e é um risco muito grande para o policial. Então é melhor ele ficar trancado, não atender a população e, infelizmente, não prestar o serviço, mas a gente não pode querer que o policial seja herói e ponha a vida dele, né, em risco, sem ter o mínimo de condições. É isso que a gente tem que fazer, e o papel do sindicato é justamente isso, cobrar ao Estado a obrigação de dar meios mínimos para a gente cumprir nossa função. Massa. Qual foi o momento que tu acha que a população se afastou da polícia, assim? E o motivo disso, delas terem se afastado? Vê, a polícia nunca é algo, vamos dizer assim, totalmente digesto para a sociedade. Por quê? Porque ela acaba, em algum momento, sendo, né, ferramenta do Estado para, em determinados pontos, ter que agir de forma mais dura, né? Reprimir de alguma forma. A polícia ela tem esse papel também. Mas eu acho que como as instituições policiais foram muito utilizadas na época do período de exceção, na época da ditadura militar, como uma ferramenta de opressão, muitas vezes ultrapassando todos os limites, né, humanos, inclusive, criou-se um ranço muito maior com a polícia, que leva tempo para poder ser restabelecida uma relação de confiança. E ainda mais quando você vê os governos não tratando o policial e não tratando essa estrutura do policial com um foco em atender a sociedade e às vezes com um foco meramente em reprimir, meramente, no caso da Polícia Civil, para encher planilha, para poder fazer propaganda política com um serviço que não está sendo bem prestado na ponta, não porque o policial não quer, mas porque ele não tem condições. Então a população não se vê, muitas vezes, protegida pela polícia ou não vê suas demandas resolvidas pela polícia. E aí acaba, de forma muito equivocada também, a população desaguando no policial esse problema. Mas o problema não é do policial, o problema é da estrutura. A sociedade tem que entender que o policial ele é produto dessa estrutura e produto da própria sociedade. Então nós precisamos rediscutir tanto a sociedade quanto as estruturas policiais se a gente quer uma outra polícia, não tem como. Mas eu acho que vem daí, eu acho que esse ranço, vamos dizer, mais efetivo. E também, infelizmente, como todo o segmento, a gente acaba penando e pagando, a categoria toda acaba pagando, pelo erro de uma minoria, pelo erro de alguns, você acaba sendo taxado, né, ou sendo jogado na vala comum, todo mundo sendo a mesma coisa. E aí tem um agravante a mais quando um policial erra, quando um policial descumpre as leis, ele sendo o profissional dentro da sociedade que ter por obrigação funcional e buscar e prender aqueles que burlam as leis, eu acho que isso soa mais contraditório aos ouvidos da sociedade e aí cria um ranço talvez maior. Acho que é uma coisa complexa. Exato, velho. Eu acho que tu falou que o sindicato indica que eles se mantenham, né, na delegacia, na parte da noite, né, algo assim, tu falou. E quando acontece algo, por exemplo, que teve aquele protesto na Conde da Boa Vista, que a gente vê bala de borracha, a gente que tava passando, atingiram até uma vereadora, se não me engano, foi Liana, né?
O sindicato também tem algum direcionamento para esse tipo de coisa que parece, assim, a gente que tá de fora, que é o Estado que tá mandando mesmo reprimir aquilo ali, oprimir mesmo. Como é Eu acho que, bem, no caso da Polícia Militar há um diferencial porque eles não podem ter sindicato, né? Aham. E aí, veja só, é uma estrutura que você não pode sequer ter um órgão para buscar suas melhorias. Isso já diz Nossa. muito sobre o que é que vem dessa estrutura. Os caras estão... né? Se a Polícia Civil com o sindicato tá desse jeito, imagine a Polícia Militar, né? Você imaginar que um policial militar ele pode ser preso administrativamente porque um superior dele achou que a bota dele, o coturno dele, não tá limpo o suficiente e ele administrativamente pode ser preso por 72 horas sem qualquer tipo de defesa, Aham. em pleno século XXI. Eu acho que não dá para poder você exigir que esse cara, quando sai, que esse profissional, que esse policial, quando vá às ruas, ele vá com o coração aberto. Né? Ele vai com um coração realmente muito oprimido. Então a estrutura oprime o policial e joga esse policial nas ruas. Então acho que naquele caso específico é uma questão que precisa se avaliar os comandos, tem que se avaliar o que é que foi feito de orientação e quem deixou frouxo acontecer. Porque por mais que a força policial ela seja, em algum momento, ter que agir com certa efetividade, com certa força, vamos dizer, rigidez, não há orientação nenhuma dos comandos para que se atire da forma como se atirou. Então, acho que é uma questão pontual que precisa ser recortada e precisa ser rediscutido porque aquilo ali aconteceu, e volto a dizer, em termos de estrutura, não penalizando meramente o humano, o indivíduo, que sim, tem que pagar pelos erros que porventura tenha cometido, mas que se a gente for só olhar os erros pontuais e não discutir a estrutura, nós não vamos mudar a polícia, nós não vamos ter uma polícia melhor, não vamos ter uma polícia cidadã. Enquanto sindicato, para a Polícia Civil, por exemplo, nós temos um movimento, nós temos uma cartilha que é chama-se Operação Polícia Cidadã. Ela versa não só sobre direitos, mas também deveres do policial e deveres do cidadão enquanto ele buscar serviços de uma delegacia de polícia, por exemplo. Então, eu acho que o que a gente tenta fazer é juntar o que nunca deveria ter sido apartado, a polícia e seu povo. Uhum. Isso não chega na Polícia Civil não para investigar, ou eles investigam dentro da Polícia Militar mesmo? Isso que ela perguntou sobre... Houve a bala de borracha que o cara lá atirou, e aí a galera precisa investigar. Essa investigação Polícia Civil. A Polícia Civil fez uma investigação em relação a esse caso, inclusive ela indiciou, foram 2 atingidos com bala de borracha. Um deles já saiu o indiciamento, salvo engano, por lesão corporal grave, porque o cidadão perdeu o olho, né? A lesão é permanente. Então, é um crime que é tipificado com peso maior, com uma pena muito maior. E aí, além do inquérito da Polícia Civil, ele passa por um inquérito policial militar e passa também pela corregedoria. Então, há órgãos de controle que a gente precisa entender o funcionamento deles para poder dizer, não, vai ficar impune. Não, há órgãos de controle. É por isso que o policial, ele tem... o policial, quando ele erra, muitas vezes, a maioria das vezes não é de forma intencional. Né? A minoria é intencional. Né? E essa minoria, ela tem que ser investigada e tem que ser extirpada das instituições policiais, sem sombra de dúvida. Mas há erros que acontecem porque você precisa tomar decisões em frações de segundo. Não dá para poder você pensar que numa ação policial você consegue parar e pensar e calcular cada passo a todo tempo. E se você for observar uma polícia feita a nossa, que ela, além de ser mal preparada, ela não é reciclada, ela não tem cursos periódicos. Então, na verdade, é uma responsabilidade muito grande. E ainda assim, se a gente olhar isso, a gente vai ver que o policial, via de regra, ele não erra tanto. Né? Por pouco preparo que ele tem, por tudo aquilo que a instituição não dá para ele. Por quê? Porque ele tem medo, primeiramente, de perder o salário dele. Aí uma questão que, por exemplo, na questão das armas, um cidadão comum que está armado, vamos dizer assim, ele tem menos freios para usar arma do que um policial. Sim. Né? Porque o policial ele vai pensar na família dele, no salário dele, numa corregedoria que ele vai pegar. Né? O cidadão comum não. Então, eu particularmente, eu tenho uma opinião de que a arma tem que estar na mão da polícia e ponto. Massa. E essas discussões armamentista, acho que é isso, sei lá, que a gente está tendo hoje em dia, é muito doido, né? Porque divide até a própria polícia, né? E o que é que tu acha do policial que concorda com dar arma pro povo, deixar a arma mais flexível para chegar na mão da gente, assim? Eu sou um democrata antes de tudo. Eu entendo que, bem, é uma discussão que precisa ser feita e ser trazido argumentos. Agora, eu enquanto policial, Rafael, policial, eu acho um pouco contraditório, porque acho que uma das poucas vantagens que a gente tem
né? É o fato de estar armado, mesmo com todas essas amarras que precisam existir para que a gente tenha um mínimo de controle, né? Um autocontrole a mais, né? Mas eu acho que é contraditório, por quê? Porque no fim das contas acaba se voltando contra o policial mesmo, né? A população mais armada. Primeiro, para mim, isso é uma demonstração do Estado uma declaração do Estado, na verdade, de que ele faliu na segurança pública. Falhei. Ele está terceirizando uma responsabilidade que é dele. E segurança pública não dá para terceirizar. Não dá para poder você botar na mão de um particular a defesa do todo, porque o particular ele tem um interesse particular. O Estado não. A obrigação do Estado é defender o interesse da população em geral, e de regra a maioria da população, pelo menos. E o particular não. Então, segurança pública é algo que o Estado tem que assumir. Se está ruim, não é terceirizando, não é repassando para o particular a sua própria defesa. A gente tem que fazer o questionamento do Estado, ao Estado, e cobrar que ele haja e tenha condições de cumprir o papel dele e dar segurança a todo mundo. Nossa. Então, eu, enquanto policial, acho que para mim me deixa muito mais vulnerável, porque quanto mais gente armada, né, mais gente que pode se voltar contra mim mesmo num rompante, ou, inclusive, como há estudos que comprovam isso, não só no Brasil, mas no mundo, que quanto mais armas nas mãos de cidadãos comuns, mais a bandidagem tem capacidade de se armar. Porque bandido não compra arma em loja. Bandido rouba arma, bandido vai buscar arma. Eu já vi casos aqui em Recife, por exemplo, de que, como a gente chama PPO, né, aqueles postinhos policiais que ficavam às vezes 2 policiais dentro, no centro da cidade e tal. Eu vi bandido tomar arma de policial militar. Numa situação dessa, tava um policial só, eles foram pra cima, renderam o cara pra tomar a arma dele. Porque é assim que eles obtêm arma, não é comprando. Você não vai imaginar que um bandido vai chegar não. Que cordial, né? Que cordial. A não ser os grandes. Com licença, eu queria comprar aquela pistola, aquela espingarda e me ver um cacho de munição. Não vai ser assim, né? Então, eu acho que a problemática ela passa por aí. A gente tem que ter uma responsabilização do Estado em relação à segurança pública e não a terceirização. Eu acho que já tá bem dividido mesmo, velho. Se você é polícia, você vai... Se você tem uma arma, ou você é polícia, ou você é bandido. E é isso. Acabou. Não tem porquê eu tá armado e sou um cidadão. Não, eu estou armado, mas eu sou um cidadão e tá ok. Eu acho que eu não tenho nem preparo pra isso. Tem muita gente que não tem nem preparo mental. Tem muita gente que tá na polícia que talvez não tenha nem tanto preparo mental assim pra tá lá e nem tem a condição de ter, né? Tu estás pré-candidato a deputado estadual, né? Isso. Que doideira deu na tua cabeça pra tu entrar nisso, hein, velho? Pois é, uma doideira mesmo, que até hoje... Não me pergunta 2 vezes não, porque senão eu desisto. Tô brincando. Na verdade, missões, Kelvin. Missões que a gente assume na vida. Né? Como da mesma forma que de forma muito inusitada. Eu não pensei, não quis, não me trabalhei para ser presidente do Simpol. Eu não me trabalhei, não. Trabalhei, obviamente, depois que a decisão foi tomada, mas não tinha isso como objetivo de vida, né? Da mesma forma com relação a essa candidatura. É uma candidatura que surge da categoria, surge de uma necessidade de representação política, porque eu entendo que os parlamentos, eles são o espaço para lá estar inseridos vários segmentos da sociedade. E acredito que a nossa categoria, que os policiais civis são uma parcela relevante dessa sociedade, que precisam sim de uma representação. E a gente vindo, na verdade, dessa campanha salarial que a gente saiu, que começou em julho do ano passado e terminou agora fevereiro, março, a gente viu a dificuldade que nós tivemos para buscar essa representatividade, ou para ter uma voz política que levasse nossas pautas e que facilitasse a construção da gente chegar num objetivo final, que no fim das contas não era valorização meramente de salário, não, embora a simples valorização do salário, motivo policial e o serviço prestado na ponta, a sociedade consegue receber um serviço melhor prestado. Mas a gente versa sobre muitas outras coisas, questões de estrutura, de efetivo, de modernização do funcionamento da própria polícia para atender mais e melhor a sociedade. Então, a gente viu essa importância, a categoria viu essa importância, a direção viu essa importância e me passaram essa missão porque, inevitavelmente, eu, enquanto presidente do sindicato, acabei sendo aquela figura individual que projetou-se. Então, né? É uma missão que estão me dando, não é uma missão pessoal, não é uma missão por vaidade, não é uma missão que eu queria, que eu tinha vontade disso, não. Mas eu estou cumprindo essa missão, vou tentar cumprir essa missão para poder representar a minha categoria, que é o que eu faço, para onde eu vou, o espaço que eu ocupo, eu tento representar bem esses policiais, tento fazer uma ponte entre polícia e sociedade, entre a minha classe e a sociedade, levando e trazendo os anseios de um e de outro pra gente aproximar, porque eu acho que no fim das contas o que a gente precisa é uma polícia do povo para o povo e o povo entendendo a sua polícia e ajudando essa polícia a melhorar e não simplesmente rechaçando ela. O que tu acha mais importante ou o que pesa mais? É o salário
ou a estrutura? Anda junto, não tem como você dissociar. Porque não adianta também ter um bom salário e você ter estruturas péssimas, porque esse profissional, qualquer trabalhador vai se sentir desmotivado, qualquer trabalhador vai se sentir mal dentro de uma estrutura dessa. E a gente está falando de uma matéria-prima que é a pior possível. Nós estamos falando de crime. Ninguém chega numa delegacia para poder chegar com um bolo, para contar boas novas, não. Só chega com desgraça, irmão. Então, isso afeta até a vida pessoal da pessoa, velho. Sem dúvida. E o policial ele tem uma obrigação de ser muito embrutecido, de ser um cara muito duro. Acho que talvez como um médico também, que acaba se insensibilizando vendo sangue, vendo a desgraça do povo. O policial, se ele não faz isso minimamente, ele enlouquece. Policial é que nem o Batman, pô, ele espera o pior das pessoas. Não é que ele espere, é porque só vem a ele o pior, não chega nada bom, pô. Você tá numa delegacia, ninguém chega, embora tem muitas coisas inusitadas. Eu já vi gente chegar na delegacia de madrugada, que eu passei, minha primeira lotação foi o plantão. Eu trabalhei no plantão de Santa Amaro durante 3 anos. Nossa, logo no Santa Amaro. Era É porque a prova gente de nova, fogo. né? Tipo, a pessoa quando entra logo na polícia, você coloca logo ela na... Depende, cara. Na verdade, foi uma casualidade. Às vezes, o plantão, muitas vezes, veja só, como a polícia ela pensa errado a segurança pública desde da composição do seu do deslocamento do seu efetivo, onde vai colocar o seu efetivo, né? Pô, eu entrei cheio de gás, queria ir para uma especializada, queria ir para isso e aquilo, ir para uma delegacia para produzir, para desvendar crime, eu queria ser o super investigador, o CSI. Me jogaram no plantão. E quando eu chego no plantão, as piores estruturas dentro de uma estrutura péssima que é da Polícia Civil estão nos plantões. Porra, é a única delegacia que fica aberta 24 horas, bicho. É a do Santa Amaro? Não, as delegacias de plantão, porque acabaram com as delegacias de bairro e concentraram tudo na central de plantões agora. É verdade. Né? Pra mim, um equívoco. Né? Você tem que aproximar, tem que dar mais policiamento na comunidade. Não tirar, não só a ocorrência, não só os policiais civis, mas tirar também a polícia militar, que quando pega uma ocorrência, por exemplo, num bairro, se pegar sei lá, no Curado, tem que levar para a central de plantões ali em Campo Grande. Então é mais tempo de deslocamento, mais tempo que aquela comunidade vai ficar sem a guarnição daquela viatura. Mas então, um motivo para a população se afastar também, né, velho? Eu vou na boa de delegacia. estratégia, viu? Contei ironia. Eu vou na delegacia e, tipo, tá fechada, a galera não quer me atender. E aí acaba tendo a impressão errada, né? Tendo a impressão de que talvez seja má vontade do policial, que o policial não quer trabalhar e tudo mais. Isso é um ponto que eu escutei a minha vida toda, assim, do meu pai e tal. Mas tu tá falando de falta de estrutura e tudo mais. O que é essa estrutura? O que é que tu acha que tu pode melhorar como sendo eleito a deputado estadual? Tipo, qual é o básico que o policial precisa ter para exercer a sua função ali de forma tranquila para a sociedade? Em primeiro lugar, que não ajude ele a se deprimir. Né? O que nós temos hoje são as delegacias, via de regra, elas são casas mal adaptadas, casas particulares mal adaptadas para serem delegacias. Você não tem uma padronização da estrutura. Segundo, você não tem o mínimo de material, né, para poder trabalhar. Agora mesmo, semana passada, eu fiz o Simpol, nós pelo Simpol fizemos uma denúncia da regional delegacia, porque a gente chama de DESEC, Delegacia Seccional, de Paulista, responsável, acho que, pelas delegacias de Paulista, de Abreu e Lima, de Igaraçu, Cruz de Rebouças, Itamaracá, Itapissuma, enfim. Aquela região toda, desde o começo do ano que não recebem papel higiênico, não recebem água, não recebem material de escritório. E aí a galera tira do bolso. Tira do bolso de um péssimo salário já para poder tirar do bolso, para poder trabalhar, cara. Nossa, né? Então você imagina, o cidadão quando chega lá, ele não sabe disso. Quando o policial diz, pô, não, tá fora do ar o sistema, acha que é má vontade do policial. Não, é porque muitas vezes o sistema cai mesmo. A internet, nossa, é muito ruim. Você passou de Gravatá, passou de Vitória, a internet é péssima, a internet do estado. Então muitas vezes é o policial que faz uma cotinha para poder pagar uma internet, para poder trabalhar pro povo. Mas o sistema, ele é bom? Ele funciona? Além de se tiver uma boa internet? O sistema é ruim. Não há uma vamos dizer assim, eles não se comunicam. Por exemplo, o nosso sistema, o sistema da Polícia Civil com o sistema do Judiciário, com o sistema do Ministério Público. Aí muitas vezes o policial tem que fazer um retrabalho, né? Faz uma coisa no sistema da polícia, depois tem que fazer de novo no Judiciário, porque colocaram para agora para os policiais também preencher boa parte do serviço inicial, né? Quando o inquérito vai para a Justiça, sem receber por isso, e com sistemas que não são compartilhados. Não dá pra saber como é que você imagina nos dias de hoje. Tudo é tecnológico. Nós não temos um sistema integrado. Como não temos... Esse sistema era para ser integrado nacionalmente. Sim. Hoje, se a gente pensar em tirar uma carteira de identidade, você pode tirar 27 carteiras de identidade. Em cada unidade da federação, você pode ir lá e tirar uma identidade nova.
Você imaginar que um país feito o nosso, Aprenda com Rafael como fazer identidades. eu tô ensinando, mas ninguém vai fazer isso, a gente sabe, né? Só vai ter gente do bem assistindo, galera. Né? Veja só, então, você imaginar que não há compartilhamento desses dados, então o cara pode sair de um canto pro outro, e se ele for preso num canto, muitas vezes ele vem para Pernambuco e a gente não tem acesso aos crimes que ele cometeu em outro estado. Uhum. Às vezes ele chega a ser julgado aqui como réu primário, tendo condenação em outro estado. Nossa, então, que coisa pesada, velho. E é uma coisa básica, gente. Então, sei lá, enquanto deputado, eu tenho ciência que a gente não vai mudar o mundo com um mandato só, com uma voz só. Mas pelo menos poder dar visibilidade a essas coisas. Pelo menos dar visibilidade à falta e ao distrato que é cometido com o policial e, consequentemente, com a segurança pública de Pernambuco. Ter mais, vamos dizer assim, poder de fogo para denunciar e para cobrar. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E, inclusive, com o compromisso de, se a gente conseguir ganhar esse mandato, que quem vai estar lá não é Rafael, pessoa física, quem vai estar lá é o presidente do sindicato. Uhum. Eu não vou renunciar ao cargo do Simpol, né, para assumir o cargo de deputado. Eu vou para lá como sindicalista, eu vou para lá como representante de classe, para deixar muito claro e muito concreto, tanto para a categoria quanto para a sociedade, quanto para o governo, seja ele qual for, que aquela cadeira é uma cadeira de representação dos policiais civis e da segurança pública como um todo. Se tu for eleito, quais são a primeira coisa que tu vai fazer, assim, além de montar a equipe, etc. Né, mas qual é a primeira coisa que tu vai fazer, não só pensando também no policial, eu sei que é uma reação em cadeia, mas que a sociedade, no geral, consiga enxergar, assim, pô, esse cara tá trabalhando, ele tá fazendo isso, que é massa pra gente. Acho que o primeiro ponto é humanizar a segurança pública. Humanizar a segurança pública, trazer o policial para dialogar mais com a sociedade e a sociedade para dialogar esses problemas que o policial tem, que acabam incorrendo num serviço que muitas vezes não é o serviço adequado, não é o serviço que o cidadão merece. Eu acho que esse é um ponto. Fazer essa ponte. Acho que a gente precisa construir mais pontes nesse país, mais pontes na política. Entender que a política, por mais que haja inúmeros casos de corrupção, de malfeitos, se não for pela política, eu acredito nisso. Se não for pela política, a gente não muda as coisas. A não ser que a gente vá fazer uma revolução e derrube o Estado e tal. Eu acho que isso não vai acontecer. Então a gente tem que ir pra política. E tem que ocupar a política com pessoas boas, com pessoas com propósito, com pessoas que tenham causas a defender e que tenham propostas. Então acho que esse é um ponto. Trazer uma discussão sobre segurança pública de forma muito, muito humana e muito verdadeira. Acho que essa é uma característica nossa enquanto gestão do Simpol, uma característica minha enquanto indivíduo, tratar as coisas com muita verdade, com muita sinceridade e com muita serenidade. Não vamos prometer mudar o mundo, mudar a roda, inventar a roda, não. Mas a gente sabe os gargalos que tem, como eu estou falando assim, a simples estrutura, uma estrutura ruim, ela é ruim para o policial e é ruim para o cidadão. Né? Certeza, e isso faz com que o policial trate mal o cidadão, ou não trate tão bem o cidadão. E o principal, não traga o resultado que o cidadão merece, que os impostos dele pagam caro para que isso aconteça. Investigação, resolução dos crimes. Um celular que foi roubado hoje vai virar estatística. O que acontece? Rindo, mas é isso. Mas o que acontece? Vê, a gente já foi... A gente conversou antes aqui. A gente falou um pouco sobre isso. Eu aproveitei o gancho. Que tem o seguinte, eu já fui roubado várias vezes, né? E aí, o painho sempre chega pra mim e fala assim, faça logo um BO. E, meu irmão, isso nunca deu em nada na minha vida, esse BO, velho. O que acontece? Depois que a gente vai lá e faz um BO, o que acontece com isso? Vê só, primeiro, é importante, no mínimo, mesmo que a gente não consiga chegar na investigação para poder prender quem cometeu o crime, ele serve pelo menos para poder registrar aquela localidade, como está a incidência de crimes naquela localidade. Sim. Isso é importante, isso é um recorte que serve, seja para a universidade, seja para quem tem compromisso com fazer políticas públicas de verdade, né, sérias, que não é o caso desse governo, por exemplo, desse governo estadual, né? Mas para poder você ter um recorte de como está acontecendo, de como está a dinâmica do crime naquela região e poder atacar de forma mais efetiva. Uma região onde tem mais crimes de violência contra a mulher, uma região onde tem mais furtos, mais roubos. Né? Você tem como direcionar a política, ou deve ter, pelo menos você tem estudos, né? Tem material para poder você fazer estudos e fazer políticas públicas para melhorar aquela condição naquele local específico. Então é fundamental registrar. Tá? Segundo, após o registro, o que é que deveria acontecer? Bem, foi registrada a pessoa, depois ela tem que voltar à delegacia para fazer um termo de representação, a depender do crime, para que daí sim comece a investigação. O simples BO, e eu acho que é uma coisa pouco explicada muitas vezes, o simples BO não dá início à investigação. A investigação ela tem que ser iniciada depois com a representação, ou quando é um crime
de ação pública, que a gente chama no direito, né, que não precisa de representação, que aí sim, ele é tocado automaticamente. Começa-se a investigação, o delegado baixa uma portaria e manda e começa a trabalhar em busca de provas para poder elucidar esse crime, para poder resolver, para poder solucionar, descobrir, como eu falei, quem fez, por que fez, como fez, né, e juntar provas para isso. Então, é um trabalho muito técnico, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que precisa de tempo. Você precisa de dedicação. E aí você tendo um efetivo baixíssimo feito nosso, com a quantidade de crimes que a gente tem, o que é que está acontecendo com esses BOs? Estão virando estatística. Estão servindo só para registro, né? Mas não estão servindo para poder a gente conseguir prender essas pessoas. Por quê? Porque a gente não tem condições. Não é que a falta de capacidade do indivíduo, do policial. O policial civil de Pernambuco, inclusive, é reconhecido nacionalmente como um dos melhores investigadores do país. Mas você não consegue dar conta de 300, 400 investigações para uma equipe de 4 pessoas. É impossível. E geralmente você tem que escolher quais são os crimes mais graves para poder investigar. E quais são os crimes de maior repercussão para poder investigar. Então veja só, como você vai filtrando, o que é que acontece? A maioria vira estatística. Esse é um problema do Brasil e que em Pernambuco é mais grave. Mais grave por quê? Porque aqui tem maior incidência de crime, alguma coisa assim, ou que... Mas por que ele é mais grave do que... Porque aqui a segurança pública está sem gestão. Está sendo muito mal gerida, muito mal acompanhada. Virou uma gestão de segurança pública meramente para burocratizar, para encher planilha. E o resultado o povo está vendo. Só no passado, mais de 3.300 mortes. Dessas... Está em quantos esse ano? Esse ano já passamos de 1.000. Nossa, velho. A gente tem, em maio, infelizmente... Né? Nós estamos chegando em maio agora. Infelizmente, Pernambuco pode bater recorde de homicídio esse ano. E não pensem que eu, porque faço oposição ao governo do estado hoje, torço a favor disso. Pelo contrário. Acho que a minha função enquanto policial é preservar vidas, cara. Então eu não posso achar bom isso. Agora, já que aconteceu, a gente tem que entender os porquês e perguntar os porquês. Quais são os porquês da gente não conseguir investigar? Quais são os porquês de terem tantos homicídios e tantos roubos e tanto feminicídio, tanto assalto a carro, tanto... Por quê? Porque nós estamos sem gestão em segurança pública. Nós estamos sem uma gestão focada na resolução qualitativa dos crimes. Você quer pegar os crimes e dizer que remetemos inquérito, mas a qualidade desses inquéritos? Porque você é obrigado a mandar, você acaba mandando de todo jeito, você não tem equipe suficiente para poder investigar. Você manda no outro mês o Ministério Público manda de volta. Por quê? Porque precisa de mais diligência, precisa investigar mais, mas o Estado impõe que a gente mande planilhas, encha planilhas para poder fazer o quê? Dizer com planilhas que as coisas estão boas, mas a população na rua está vendo que não está assim. Acho que todos nós estamos pagando o policial, está pagando o povo, está pagando todo mundo. E isso é muito ruim. O teu partido, qual é o partido que tu União Brasil. Certo. Ele tá alinhado com as tuas pautas? Ele é um partido 100% alinhado com essas pautas que nós tu vai levantar tivemos sobre uma grande dialogamos com muita gente, né, para poder ver onde a gente poderia ter uma guarida maior do nosso pensamento sobre polícia, né? Então, União Brasil, Miguel Coelho, que é o pré-candidato a governador do partido, ele tem esse compromisso, é um cara jovem, é um cara que vem fazendo um trabalho muito bom em Petrolina em relação à segurança pública. Ele foi 2 vezes prefeito de Petrolina, está fazendo uma gestão muito bem avaliada lá, 88%, salvo engano, de boa avaliação. E na questão da segurança pública, sim, ele aparelhou muito a Guarda Municipal de Petrolina. A integração é fundamental, Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais, Polícia Penal. Então é importante que o diálogo seja muito fluido entre essas instituições, porque elas são, no fim das contas, os operadores, vamos dizer assim, na ponta da segurança pública. Então, Petrolina, nós temos um grande exemplo de um bom funcionamento dessa interlocução entre esses atores todos e, da mesma forma, um investimento maciço em estrutura. E a gente está trazendo o nosso acúmulo de anos defendendo a base da Polícia Civil, de vendo os problemas da Polícia Investigativa de perto e tendo, vamos dizer assim, carta branca para poder opinar, para poder propor. Então, do projeto de segurança pública do pré-candidato Miguel Coelho, a gente tem uma participação mais efetiva, foi onde a gente encontrou mais espaço, mas obviamente que a gente tem acúmulo para poder discutir segurança pública em qualquer esfera, em qualquer nível. A gente, quando eu falo, é o nosso grupo. Sim. Né? O Simpol, a direção do Simpol. Então, a gente acredita que é a melhor opção hoje, das opções viáveis, sem sombra de dúvida, Miguel é a melhor opção. Agora, a gente tem um compromisso com a segurança pública onde quer que a gente esteja e a gente vai fazer esse debate sobre segurança pública. Com ele a gente conseguiu, pelo menos a priori, avançar nesse debate e estar dentro da construção de um projeto de segurança pública. E aí a gente se sente muito à vontade, muito confortável. Massa demais.
Ó, a gente tem aqui, a gente faz uma safadeza, mas dessa vez nem foi uma safadeza tão grande assim. Eu pedi para meu pai pedir umas perguntas para o pessoal os amigos deles, né, os grupos de polícia que ele participa. E aí mandaram algumas aqui, eu vou pegar pra tu responder aqui. Aí fica à vontade, se não quiser responder também. Vou tentar. Quer Eu água? não sou de fugir do debate, não. Vamos para a primeira pergunta aqui. Boa tarde, Rafael. Aqui quem fala é Doc. Ó, meu pai. Rafael, qual foi o tamanho do prejuízo que a categoria policial civil teve com esse aumento que o governo deu, que não foi negociado adequadamente e que vocês pleiteavam um outro percentual? Vocês entraram em greve, não foi recentemente ou não? Foi, chegamos a 9 dias de greve. Mesmo depois do STF ter decidido que policiais civis estavam equiparados aos militares e não Aham. podiam entrar em greve. Essa decisão foi em 2017, então Pernambuco foi a primeira greve de polícia depois dessa decisão. A gente bancou porque, enquanto trabalhador, eu acho que a greve é a ferramenta mais fundamental que todo trabalhador tem, né, para poder mostrar toda a sua insatisfação. Mas óbvio que ela não pode ser banalizada. Eu acho que vejo muito por aí a turma querendo decretar a greve a todo custo. Eu acho que a greve é o último cartucho, depois que você não vê mais saída, não vê mais condições de diálogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós não tínhamos mais espaço. O que o governo propôs foi algo muito ruim. A gente está falando do 25º pior salário de polícia civil do país, Uhum. mesmo que Pernambuco seja a 11ª economia. Então a gente tem Quanto é que tá o salário da... hoje, inicial bruto, 3.900. Nossa, Para um profissional, véio, é pouco para um mesmo. profissional e um profissional extremamente capacitado, um profissional que é todo ele de nível superior, todo policial civil para ingressar na instituição, ele tem que ter nível superior. A prova é da mesma organizadora da Polícia Federal, é um nível de prova altíssimo hoje. Bem, uma categoria extremamente capacitada ganhando tão mal. E o pior não é isso, Kevin. O pior é que há uma distinção muito grande entre nós e os nossos chefes, que merecem muito ganhar bem, os delegados de polícia. Mas os delegados de Pernambuco são o 6º melhor salário do país. Então, não dá para você imaginar que são tarefas tão complementares, não há o que um delegado de polícia fazer sem um trabalho anterior, antecedente dos agentes, dos escrivães, dos comissários. E você imaginar que essa distinção seja tão grande e que fique claro, eu quero jogar todo mundo pra cima. Eu acho que a gente tem que ser nivelado por cima, nunca por baixo. E sendo todos profissionais de nível superior, com atividades complementares, com funções que muitas vezes acabam sendo misturadas. Muitas vezes a gente, por falta de efetivo mesmo, é humanamente impossível o delegado dar conta de todo o serviço que no papel é dito que é exclusivo dele. Por exemplo, a quantidade de ouvidos e depoimentos não dá para um delegado fazer uma ouvida por vez. Quem faz são os escrivães, muitas vezes. O delegado está com um e os escrivães estão fazendo as outras 5. Né? Então a gente tem que entender que isso precisa ser mudado, precisa ser reformulado para poder, fazer justiça com quem realmente acaba fazendo o serviço, e 2, ter um salário condizente com essa função, né? Com a complexidade dessa função. Mas assim, a gente, nessa negociação salarial, mesmo com greve, o que foi que aconteceu? O governo empurrou o goela abaixo de forma muito, muito arbitrária. Eles não apoiaram, né? Não, pelo contrário, né? Eles passaram por cima da categoria, massacraram, chegaram a um ponto de bloquear minhas contas pessoais, foram ao judiciário pedir isso. Eu nunca vi no país um sindicalista fazendo uma luta coletiva. Eu estava em nome, não era em meu nome, eu estava em nome da categoria, eu estava em nome dos policiais civis, buscando melhoria para nós, para que a gente atendesse melhor o povo. E o judiciário dá uma decisão dessa, a pedido do Estado, para bloquear minhas contas pessoais, tentar me matar de fome para que eu recuasse do movimento de luta por melhoria da categoria. Eu acho que isso é uma demonstração muito grande do quanto esse governo não é democrata, passa longe de ser democrata, passa longe de ser republicano e passa longe de ter compromisso com a segurança pública, porque nós não apontamos só os problemas, a gente levou soluções, levamos projetos. Então, a proposta que o governo empurrou goela abaixo sequer cobre, Kelvin, a inflação dos últimos 3 anos. Nós estamos falando de um período que esse ano os policiais civis de Pernambuco estão entrando no 4º ano sem reajuste. 3 anos para trás foi mais de 20% de inflação, ou seja, o governo deu 20,51%, ele cobriu, vamos dizer assim, na melhor cenário, cobriu a inflação dos 3 anos passados. A gente não teve ganho real e estamos falando de um salário que é o 25º pior do país. Então a conta não fecha, não dá para você ter um profissional com tanta excelência que é o investigador de Pernambuco, trabalhando com estruturas tão precárias, com efetivo tão baixo e com salário que não chega nem à média dos salários do país. Então, respondendo a pergunta, para nós é muito frustrante, é um sabor muito amargo, mas a gente entende também o seguinte, que dentre as categorias do serviço público em Pernambuco, pela nossa luta,
né? Nós fomos quem tivemos o percentual menos ruim, vamos tratar assim. Então a luta, ela mesmo que ela tenha terminado para nós policiais civis, que lutamos muito, passamos 8 meses de campanha salarial com entrega de extra, com operação padrão, com movimentos, com atos, com passeatas, com estado de greve, com greve. Para nós é um sentimento muito frustrante, né? Um gosto muito amargo. Mas se a gente for olhar percentualmente, como esse estado... E aí a gente tem que ampliar. Sim. Isso é uma forma de como o estado de Pernambuco, como esse governo de Pernambuco trata o servidor público. Massacrando. E dentro dos massacrados, a gente ainda teve, pela luta que nós tivemos, um percentual menos ruim de reajuste, e acabamos também estendendo, vamos dizer assim, a nossa luta acabou incorporando e distribuindo também, e mesmo sendo um percentual tão ruim, mas acabou distribuindo para as outras forças de segurança também, porque estavam, a Polícia Militar, por exemplo, estava extremamente oprimida, sem poder fazer movimento, teve muita gente demitida do movimento anterior que eles tiveram, então o governo matou, vamos dizer assim, por inanição o movimento das outras categorias. Nós fomos para disputa, nós fomos na raça, vamos dizer assim, mas como é o papel desse Simpol? Esse Simpol ele sempre foi um sindicato conhecido, não só em Pernambuco, mas nacionalmente também como um sindicato de muita luta, um sindicato que onde a gente chega, seja dentro de categorias policiais, seja de outros trabalhadores, é um sindicato muito respeitado porque nós nunca fugimos da batalha, nunca fugimos de buscar nossas melhorias e usando todas as ferramentas que forem possíveis. Eu sou um cara de muito diálogo, mas ao mesmo tempo também, quando não há diálogo, a gente tem que ir para a pressão, tem que mostrar que não estamos para brincadeira, e foi isso que fizemos ao longo dessa campanha salarial. É frustrante o percentual que nós conseguimos, mas o engajamento da categoria, o compromisso dela, a luta que nós trilhamos, a estratégia que nós montamos, eu acho que fizemos tudo que podíamos fazer. E é por isso que a gente está partindo também para essa candidatura, porque vimos a necessidade da gente ampliar nosso poder de fogo, ampliar nosso empoderamento político. É uma palavra que está muito em voga, essa questão do empoderamento, e eu acredito muito que a nossa categoria é uma categoria que merece estar empoderada assim, merece estar fazendo uma discussão sobre os problemas dela e sobre os problemas da segurança pública da sociedade pernambucana de forma direta, sem terceirizar, sem estar pedindo favor a parlamentares que não têm compromisso com a nossa categoria, com a nossa causa, nem com a nossa visão de mundo. Massa aí, tá respondendo, viu, pai? Ó, teve alguém que perguntou, eu não sei, não mandaram o nome, que é o seguinte. Isso aqui é muito engraçado, eu acho. Qual o procedimento que será tomado com relação aos ingressos de jogos dos times de Pernambuco? Pois não estamos tendo esse direito. Não, uma grande preocupação. Não estamos tendo a gratuidade. Anônimo, mas... Gratuidade. Perdemos esse direito. Olha aí, a galera tá preocupada em assistir o futebol. Na verdade, eu acho que isso é extensível a outras atividades culturais, a shows, essas coisas. Porque havia uma cultura, né, de que o policial civil, como ele é investigador, ele tem acesso, e ele de fato tem acesso de serviço a qualquer tipo de estabelecimento. O que acontece? A maioria desses locais, eles forneciam essa cortesia ao policial mesmo ele estando de folga. E alguns locais desses agora não estão mais fornecendo essa cortesia. A gente está tentando equacionar essas questões numa discussão, volta à discussão legislativa, por exemplo, um projeto de lei orgânica que traga direitos e deveres do policial e discutir isso também, se é algo válido ou não, se a gente consegue garantir isso ou não, mas é algo que mais uma vez vai voltar para ser discutido onde? No parlamento, na Assembleia Legislativa. Ei, mas eu vou defender o anônimo. Mas tu concorda com isso? O que tu acha? Qual é a tua opinião? Ele tá de folga. Deixa eu defender um anônimo antes, porque assim, eu tô perguntando. Nos Estados Unidos, se você for trabalhar com segurança pública, em qualquer parque, em qualquer estádio, você entra de graça, porque eles entendem que você é o herói, é a pessoa que tá ali defendendo a galera, tá ligado? Defendendo a população. Então, acho que teoricamente pode trazer uma segurança a mais para quem tá ali, porque você, quando entra, você se identifica. E aí também você tá se colocando à disposição do que acontecer ali dentro. Né? Acho que é uma coisa que tem que ser bem discutida, tem que ser bem mastigadazinha, mas é algo que acontecia e não está acontecendo mais, e a gente tem que discutir também por que isso está acontecendo. Mas anônimo, qualquer coisa tu paga o ingresso, pô. Aí tu entra. O problema é esse salário que nós temos. Exatamente. Né? Aí, sabe o que eu acho absurdo, Poxa. Kelvin? Muitas vezes você chega, tem cortesia para entrar no cinema. Pô, o policial ganhando uma merreca dessa, quando você vai lá na lista, tem um bocado de policial. Mas o problema não é ter o policial lá, Suelen. O problema é você ver juiz, né, de direito dando carteirada pra entrar em cinema. Não só juiz, sabe? mas promotor, político, deputado e tal. Essa galera ganha muito bem. Não, eu acho, né? eu acho que deveria ser
Eu acho que deveria, eu tô falando sobre mim, né? Eu acho que deveria ser de graça mesmo, pô. Policial civil, policial militar deveria entrar de graça nos lugares mesmo. Uhum. E é isso. Acabou. É, eu não tenho- Se eu não tenho- fizer um evento um eu dia, preciso ler policial entra de mais. graça. Pode cobrar, Aí viu, tu a vai Kevin? subir o Aí ingresso de só todo um policial mundo. por vez, aí é painho que entra e tá bom. Sobe o ingresso de todo mundo pra poder Botar- ter o não, espaço mas da é- galera lá. Ó, uma coisa que eu acho que é absurda, por exemplo, Não, policial, tô brincando, hein? e é algo que a gente já pediu a vários deputados ao longo desse tempo que a gente tá no Simpol, é um projeto de lei que garantisse ao policial que trabalha distante da sua residência, mas que está se deslocando para trabalhar, uma Uhum. gratuidade no transporte intermunicipal. Ele está indo trabalhar, Sim. né? E às vezes, quando a empresa de ônibus quer, ela dá uma cortesia de 2, não sei o quê, mas é uma humilhação danada para o policial Aham. conseguir essa vaguinha. Às vezes viaja em pé. Sabe, com um salário tão ruim, você às vezes trabalha, pô, o cara mora em Recife, trabalha em Araripina. São 700 quilômetros, gente. Né? Pra poder você pegar onde. Aí você vai pra tirar um plantão de um dia, folga 3. Você larga num dia pra poder voltar pra Recife pra ir embora de novo. Então é difícil ainda pagar passagem. Quantas passagens não vai pagar ao longo do mês? E você não Uhum. ter gratuidade pra poder trabalhar, né? Eu Numa acho- questão dessa, eu acho que seria algo que tem uma relevância pra população. Entendeu? Eu acho que a gente tem que discutir projetos que ajudem um e outro ao mesmo Uhum. tempo. Isso é um ponto. Por exemplo, que a gente já pediu e ninguém apresenta um projeto desse e a gente tem compromisso caso seja eleito. É uma obrigação nossa propor coisas desse tipo. Ó, aí tem outra pergunta aqui, ó. O que... Tá. Fala perto do Mickey, mais perto. Aí. O que está faltando para melhorar a segurança em nossa sociedade? Com a contribuição da Polícia Civil, sabendo-se que temos um dos piores salários entre os estados, não temos na maioria das delegacias condições de trabalho como contingente pequeno, viaturas, coletes, água e etc. O que pode ser feito e como solucionar esses problemas para que possamos dar à sociedade o que ela merece? Segurança. A gente já conversou bastante sobre isso, mas se tu quiser fazer um apanhado rápido assim... Não, eu acho, primeiro, para deixar claro, eu acho que ainda em relação ao ponto anterior, para depois a categoria dizer, não defende a gente, todos os locais onde, por exemplo, Uhum. a gente vê algum problema, né, que a cortesia está deixando de ser fornecida, franqueada ao policial, a gente tenta conversar, tenta dialogar e fazer com que esse estabelecimento entenda a relevância de ter um policial lá dentro identificado, Aham. entendeu? E que ele possa fornecer essa gratuidade para o policial entrar. Então, os locais, volto a dizer, a categoria, os locais onde isso não estiver acontecendo, informe ao sindicato que a gente vai lá conversar, tenta sensibilizar e tenta fazer, porque a gente não tem como obrigar, mas a gente tenta fazer entender da importância de dar essa cortesia. Com relação a essa problemática toda, eu acho que a gente falou muito. Questão de gestão de segurança pública, compromisso com o material humano que faz segurança pública, compromisso, e aí a gente vai estender um pouco mais esse debate. Precisa, porque não dá para falar, Kelvin, só de polícia quando se fala sobre segurança pública. A polícia, na verdade, ele é o último ator de um processo que vem de forma degenerada e acaba desaguando no colo da polícia. Né? Porque qual é o problema da criminalidade? Ela não aparece de uma hora para outra. Você não precisa de um policial de uma hora para outra. Você precisa de quê? Onde há os maiores índices de criminalidade? No mundo. E aí é muito importante a gente não abrir mão de dados, de pesquisas, de estudos, Sim. porque eles nos dão norte. Né? Eles fazem com que a gente saiba o caminho que tem que percorrer de forma mais assertiva, de forma mais certeira, para poder resolver o problema. Então, um exemplo. Os países mais desiguais, onde há uma desigualdade muito grande, um desequilíbrio muito grande entre ricos e pobres, por exemplo, são países onde a criminalidade é maior. Exatamente. A turma gosta muito de comparar, na Dinamarca, na Suécia, não assim, claro, lá tem uma desigualdade menor, lá um juiz, ele vai trabalhar no fórum, pegando o metrô, no mesmo metrô que o pedreiro está indo. Exato. É diferente, e não é que o juiz ganhe mal, é que o pedreiro ganha bem também. Sabe? É nivelando por cima. Então, esse é um ponto. Uma sociedade desigual é uma sociedade que não tem educação como prioridade, que não dá moradia, que não combate essa desigualdade, que não dá trabalho, opção de trabalho para a população. É uma sociedade que, querendo ou não, ela vai ser mais violenta, consequentemente vai ter mais criminalidade, consequentemente você vai precisar mais de polícia. Então, quando o Estado, eu costumo dizer, quando o Estado falha em todas essas áreas, educação, saúde, combate à desigualdade, moradia, enfim, distribuição de renda, quando falha nisso tudo, você tem um produto muito perfeito, né, para a criminalidade. Consequentemente, vai cair no colo da polícia. E a polícia, ela não tem, ela vai ter que viver só, ela vai ter que lidar com um problema social, né, de forma muito instantânea. Então não é fácil lidar com isso, depois que todo o resto do aparato estatal falhou ou não foi utilizado para poder atenuar esses problemas sociais, é a polícia que tem que resolver.
E aí a polícia não consegue resolver os problemas dela mesmo, não tem condições de trabalhar, o policial é oprimido dentro da sua própria instituição, o policial ganha muito mal, o policial tem um efetivo que é metade do que deveríamos ter em relação à Polícia Civil, do efetivo que a gente era para ter em 2015, isso é o próprio governo quem diz, o Pacto pela Vida dizia. Em 2010 que éramos para ter 10.500 policiais civis na ativa de todos os cargos, delegados, agentes, escrivães, comissários, enfim, peritos, papiloscopistas, médico-legista, auxiliares, 10.500. Nós temos 6.300. Né? E 10.500 não daria para dar conta na época, em 2015, né? Com a população aumentando, com a criminalidade aumentando. Hoje então, são 6.300, cerca de 6.300 na ativa. Não dá conta. Então a investigação não vai existir, a não ser pontualmente. Tem um exemplo muito grande do caso da menina Beatriz, filha de Lucinha Mota, lá de Petrolina. Sim. Foram 6 anos para poder conseguir se resolver aquele caso. E eu acredito sim na investigação que foi feita pela Polícia Civil, dos colegas, dos profissionais policiais civis, que, como eu já falei, são excelentes investigadores. Mas você passar 6 anos para poder resolver um crime, cara, é complicado, porque você não teve condições de fazer melhor antes, fazer mais rápido antes. E isso foi um crime, porque a mãe também ficou muito em cima, a família em cima, a sociedade em cima, a imprensa em cima. E os outros crimes que aconteceram, que vão cair no esquecimento. Sabe? Então a gente precisa de uma responsabilização do Estado nessa falência da segurança pública e não dá para poder fugir de responsabilizar o governador, toda a sua equipe, responsabilizar essa política pública que não está funcionando e a letargia, a lentidão, né, de se mudar, de se assumir os erros e se mudar e de chamar outros atores para poder dialogar, ouvir entidades de classe, ouvir a sociedade, ouvir as universidades. Se você não fizer isso, você não tem um panorama completo do problema. E se você não ataca esses problemas que são anteriores à necessidade da polícia, você vai estar só enxugando gelo. Porque vai só ter polícia, vai só depender da polícia para fazer segurança pública. Você não vai atacar o nascedouro da criminalidade, que é a desigualdade, que são os problemas sociais. Massa. Já teve algum momento que foi bom ou menos ruim? Nós tivemos um período, acho que no auge, no começo do Pacto pela Vida, a gente viu uma mudança na curva, tanto de criminalidade quanto de estrutura. Houve um investimento. Mas era sim. PSB? Era o PSB. Era Eduardo, né? Eduardo Campos chegou a ir ao sindicato, ao Simpol, foi para lá se comprometer com a categoria e houve um investimento maciço. Mas também, para mim, um investimento que naquela época já dava uma tendência de que não era tão sustentável. Por exemplo, né, se ele tivesse mantido todo o resto, sim. Mas, por exemplo, em relação à polícia, o Pacto pela Vida tem uma política que eu critico muito, que é uma política de bonificação, que faz com que a gente nos trata como se nós fôssemos caçadores de recompensa. Para poder, quem cumprir mais mandado vai ganhar mais. Quem apreender mais droga, isso não já é obrigação nossa? Sabe que então, era engraçado? Salário decente para poder a gente fazer tudo. Sabe o que é engraçado nisso? É que eu conversei aqui com o Ivan Moraes, que é um vereador do Recife, que é do PSOL, e ele falou a mesma coisa que você está falando agora. Que existe uma política de apreensão a drogas quando o que poderia ser eficiente no combate ao tráfico seria uma bonificação para quem aprendesse, uma bonificação maior para quem aprendesse armas, né? Tu acha que seria uma... Eu acho que nenhuma das duas coisas. Nem bonificação só simplesmente para aprender arma, porque tem, tá? Eu acho que isso é obrigação nossa, é obrigação do policial, nós precisamos de salário. Né? E precisamos de um efetivo para dar conta de todos os crimes. Não adianta você canalizar para um crime ou para outro. Em relação às drogas, por exemplo, se nós vamos tratar de uma repressão, não adianta também você estar pegando só o aviãozinho. A gente tem que ter capacidade de investigar para pegar o grande traficante. Sim. O cara que está trazendo de fora, o cara que está trazendo a carga grande. Porque se a gente tira, da mesma forma que se tira o pequeno, o aviãozinho, se você tira o cara que tá roubando o celular, no outro dia tem outro no lugar, tem 2, 3 no lugar. Sim. Entendeu? Então a gente tem que discutir o problema macro e não ele pontual. Né? Mas essa política de bonificação, para mim, ela é completamente equivocada. Agora, o Pacto pela Vida ele trazia algumas coisas muito interessantes. Ele falava sobre urbanização de ruas, iluminação pública, sobre escolas integrais. Tudo isso foi deixado de lado. Né? E deixou-se e passou-se a achar que só a polícia era responsável por resolver todos os problemas da criminalidade e não é, como eu falei, a polícia é o último ator desse processo todo. Quando nada funciona, sobra pra polícia. Vocês têm suporte psicológico também? Eu esqueci só de perguntar isso, sabe? Não. Nós temos uma unidade de saúde na Polícia Civil que é bem módica, bem pequena, né, que faz um atendimento psicológico, mas muito, muito, muito aquém da necessidade. Porque o policial ele é tratado, gente, como um número. Ele adoece, troca. Mas tu acha que ele iria
Vai, você não Ele tem noção. vai. Nós temos dentro do sindicato um departamento Ah, dúvida psicológico mesmo, nada a ver. e nós contratamos no final do ano, porque nós temos um departamento médico no Simpol, na verdade é quase é uma clínica, na verdade, Eu uma vi clínica esse papo médica. também, quando o pai tava falando alguma coisa disso. A gente tem lá 23. Eu não gosto de assumir responsabilidades que são do Estado. Eu acho que saúde deve ser pública e de qualidade. E a gente tem que cobrar isso, mas também não dá para esperar o Estado fazer o papel dele vendo os nossos morrerem. Então a gente tinha uma estrutura lá que já veio de gestões anteriores, a nossa inclusive, e que a gente procurou manter e aprimorar de alguma forma. Então a gente contratou um psiquiatra. Por quê? Porque o problema psicológico do policial é avassalador, é gigante a quantidade de Demais, policiais que mano. estão afastados por causa disso e que procuram sim. A fila nossa, Suelen, das nossas psicólogas, tem fila de espera. Por quê? Porque o policial está doente, mentalmente doente. Nós trabalhamos com a segunda profissão mais estressante do mundo. A gente só pede para minerador, aquele povo que passa 30, 40 dias enterrado no canto procurando pedra preciosa. E editor de vídeo. Editor de vídeo, você pode ver. Bem, deve estar em terceiro. O policial, né, tem a matéria-prima que a gente já falou aqui, é uma matéria-prima terrível, né? Trabalhar com crime, com morte, com desgraça. E não tem aparato nenhum. Ele é tratado. Primeiro, o próprio opressor dele é a própria instituição. Uhum. Se você pegar, eu fiz uma live ano passado, acho que novembro amarelo, né? Que é questão Setembro. de suicídio. Setembro amarelo, isso. Com o nosso. Novembro é azul. Com o nosso psiquiatra lá. Ele disse, Sim. Rafael, 95% dos casos que chegam aqui, dos policiais que chegam aqui com problemas psicológicos, em algum nível tem problema de assédio moral, de perseguição. Perseguição cometida pelos chefes. Perseguição cometida com o endosso da própria instituição. A própria instituição, ela funciona dessa forma e incita que funcione dessa forma. Ela quer lhe sugar ao máximo, tirar seu sangue, e quando você não tem mais o que dar, ela lhe escanteia, lhe joga fora, ou lhe bota num lugar longe para poder não ficar vendo o problema. Como já teve casos, por exemplo, de um colega que ele tinha problemas por causa de depressão, problema com droga. Né? Ele foi afastado daqui e mandaram ele pro interior. Sabe o que foi que aconteceu? Ele no interior ele matou um colega. Então, é assim que a polícia nos trata. Não, então a população tem que muitas vezes se perguntar, eu sei que não é fácil, mas se perguntar por que às vezes o policial ele não consegue cumprir tão bem o papel dele. Além da falta de recursos, a falta de meios, é porque nós somos oprimidos pela nossa própria instituição. E eu tô falando da Polícia Civil, a Polícia Militar é pior. Como eu falei, o cara pode ser preso porque o coturno dele tá sujo, sem nem defesa, a turma não vai ter, em casa não vai ter nem notícia que o cara tá preso. Então não dá para poder você fazer segurança pública com esse tipo de tratamento ao seu profissional de segurança. Tu quer acabar? Sim, Tem algum lugar que tu se inspira, assim, no mundo pra poder... Como modelo? Tem alguns modelos que tu... Pô, esse modelo é interessante. Não, cara, eu procuro pincelar bons exemplos. Né? Eu acho que, por exemplo, aqui mesmo, como eu falei, o Pacto pela Vida tinha coisas interessantes. Pelo menos teoricamente tinha coisas interessantes. Ele foi concebido com um pensamento que ia para além da polícia. Mas ficou só na teoria. Ou pelo menos fez muito pouco no começo e hoje não se faz nada. Mas não, tem alguns modelos acho que de polícias comunitárias, até no próprio Estados Unidos, que tem uma polícia às vezes que a turma exalta muito, mas ele tem um papel comunitário lá interessante. Às vezes o policial ele dialoga muito. Eu acho que esse é o papel fundamental. Onde houver polícia que consiga dialogar mais com o povo, primeiro, os resultados são melhores, o nível de conflito é menor e o nível de confiabilidade do povo na polícia e da polícia no povo é maior. Então há uma troca de informações que para nós policiais que trabalhamos, por exemplo, no caso da Polícia Civil que trabalha com investigação, é fundamental a informação. Então você criar uma relação de confiança, eu acho que é algo que nós temos que buscar enquanto operadores de segurança pública, confiança e não medo. Né? Óbvio que a polícia ela tem que estar preparada para reagir à altura. Né? Nós não podemos imaginar que a criminalidade tem um poder de fogo maior do que a polícia. Mas a gente tem que entender que uma operação policial bem feita é uma operação policial que entra, começa e termina sem disparar um tiro. É nisso que eu acredito. E são esses exemplos que eu procuro para poder trazer como proposta para poder a gente aprimorar a segurança pública. Massa demais. Vamos para essa última pergunta aqui, que é um áudio, que também tomara que se identifique, porque teve 2 anônimos aqui que não se identificaram. Mas que você sabe que você fez essa pergunta, então eu agradeço a você que está assistindo e que fez essa pergunta. Rafael, gostaria de saber como está o andamento daquela petição de incluir a remuneração
sobre graduação equiparada a que o Estado irá oferecer aos outros servidores, também para nós, policiais civis, bem como o pedido de auxílio combustível, que também é pauta do Simpol para a valorização do servidor. Bom, esse não se identificou, mas com certeza ele deve estar No meio dos de matos. plantão em algum interior por aí. Pelos grilos, pelo chocalho de cobra, por tudo que tem ali, né? Eu acho que ele deve estar no interior. Ou então tá descansando no pezinho de serra dele, que ele verdade. conseguiu, com muito suor, Aham. construir, talvez, enfim. Não, vê só. Eu não entendi a pergunta dele. Ele Foi uma pergunta muito específica em relação à nossa campanha salarial, porque houve uma distinção entre nós e os demais servidores. Os outros servidores tiveram um reajuste salarial menor e criaram uma gratificação. Essa gratificação não é extensível para nós, embora a gente tenha lutado para que essa gratificação também fosse colocada para os policiais civis. Aham. Né? Da mesma forma que há uma gratificação e aí uma distinção, uma prova de como há duas polícias muitas vezes. Né? Os nossos chefes, os delegados de polícia, que são policiais civis, e como eu já falei, pô, merecem muito, né? Trabalham muito também, tanto quanto nós. Os que têm essa consciência, né? Porque a gente vê também, como eu falei, muita opressão, e os delegados são as ferramentas dessa opressão, porque são os chefes, né? Então tem de fato alguns colegas que não são colegas delegados, Sim. e que oprimem muito, né? E que fazem a manutenção dessa instituição tão perversa com a base da polícia, né? E eles recebem agora, veja esse tipo de distinção como essas duas polícias. Os delegados, eles recebem uma gratificação de auxílio transporte, que para mim é justo, né? Que nós não recebemos. E nós pleiteamos ao Que longo doideira, velho. dessa campanha salarial. É muito doido E isso. É que tem coisa Quem que a ganha gente mais não recebe sabe. mais e ainda recebe uma gratificação. Pois E quem é. ganha menos, que E tem tem a gente- gasolina é a mesma para nós e para eles, sabe? E o pior de tudo, velho, é que geralmente, eu não sei, né? A impressão que eu tenho é que quem bota a mão na massa mesmo não tá sendo valorizada, né? Exato. A Doideira regra da é essa. porra, velho. Né? Quem mais se expõe, quem mais sofre, quem carrega o piano, vamos dizer assim, é a base da Polícia Civil. Parece uma Né? estrutura muito elitizada mesmo, velho. Tipo, ó, esse cara aqui é delegado, estudou mais, é mais inteligente, então ele merece ganhar mais, tá ligado? Não tem. Eu acho que não dá pra se consigo medir entender inteligência por uma prova de concurso. Começa por aí, Exatamente. né? Não E dá muitas de vezes o jeito cara não tem nenhum. vocação, não quer ser delegado, simplesmente. Porra, o nível dos policiais civis de base, hoje, como eu falei, são todos no nível superior, pô. Aham. A minha turma de escrivão de polícia, que foi em 2010, acho que metade dela era de advogados, né? Outra metade tinham outras profissões. Então, isso aí não mede absolutamente Não. nada. O que mede é o seguinte, o cara se propôs a isso, passou, beleza, mas isso, nós estamos falando de condições mínimas de Sim, sustentação. sim. Se é auxílio transporte, todo mundo precisa se transportar. Trabalhamos na mesma unidade. Então, como é que um tem uma gratificação para isso e o outro não tem? É, Né? verdade. Então, essa distinção Acho que isso é muito esse tipo de estrutural distinção que do não Brasil, dá. né? É estrutural, Isso é muito da exatamente. Foi isso estrutura que do eu quis Brasil, dizer. né? Você vê em várias São áreas. instituições elitizadas, são instituições que não são feitas para atender o grosso da população. É por isso que eu falo muito em modernização da estrutura do funcionamento da Polícia Civil. É por isso que é um debate nacional sobre carreira única, né? Ou seja, você começa como base e passa, porque o delegado de polícia, ele nada mais é do que um gerente, né, da unidade policial, né, da delegacia de polícia. Então, eu não vejo, e aí vou tocar num ponto muito espinhoso, mas essa é a minha visão de mundo, tá? E eu não Aham. tenho problema de verificar isso ou de fazer debate sobre isso. Inclusive porque é um debate que não se resolve em nível estadual. Nós não vamos fazer esse debate na Assembleia Legislativa, por exemplo, porque não é um debate pertinente aqui, é um debate que tem que ser feito no Congresso Nacional, Aham. porque mexe com toda a Polícia Civil de todo o país. Mas eu não consigo conceber, e nenhuma empresa, e aí vamos fazer o paralelo com o particular, nenhuma empresa Aham. você chega e já chega na empresa como CEO, como gerente, como, né, mandando. Exato. Você começa de baixo. Então vai aprendendo ao longo do tempo. E o que a gente vê na Polícia Civil muitas vezes é o seguinte: às vezes um comissário, 30 anos de serviço, porque tem um know-how, uma experiência Saca fantástica muito. de investigação, cara. E chega um novinho, um delegado que passou a vida só estudando, né, letra fria de lei, e chega para poder gerenciar e dar ordem nesse cara, sem saber de absolutamente nada de investigação. Eu acho que meritocracia,
Né? Primeiro, tem que partir, porque hoje se fala muito em meritocracia, mas não dá para falar de meritocracia quando você parte de realidades muito diferentes. Já começa daí, isso não é meritocracia. Tá? Você tá tá dirigindo em contramão aí, irmão? Não, tem um cara que tá aqui, pô, estudou a vida toda em colégio público, o cara estudou todo em colégio particular. Já não dá para poder falar em meritocracia aí, porque não dá. Né, são condições diferentes. Sim. Mas em relação a isso, não dá para se falar também que o camarada chegou ali sem meritocracia. Ah, não, a meritocracia é só passar no concurso. Nós não estamos falando aqui de meramente prova. Estamos falando de investigação. Investigação precisa você uma prova para poder entrar e depois você aprender ao longo do tempo. O que realmente importa, né, que é você fazer a prática, não a teoria, né? Porque na teoria tudo é muito bonito, mas e o CSI? Fazer o CSI fica? de forma certa. CSI Enoch. E a investigação ela é muito menos... ela praticamente você não pega muito do que você estudou para o concurso, não, cara. Eu tô falando de investigação e eu falei CSI Enoch, é porque a gente ri muito. Às vezes ele chega lá contando as coisas que ele investigou, aí como ele descobriu e não sei o que, aí a gente fala, eita, CSI Enoch, aí começa a tirar onda com ele. Mas é mesmo, é interessante, né? Mas eu já vi tanta coisa, cara, em delegacia. Volta ao meu saudoso plantão de Santa Amaro. Uma vez, é inacreditável, eu conto isso, o povo fica sem, né? Pô, é verdade, eu digo que é verdade. Uma vez eu tava de plantão terminando um procedimento, 2 horas da manhã, aí chegou um indivíduo, é morador de rua. Doutor, é uma coisa que eu já não, né? Doutor, primeiro, doutor não é pronome de tratamento, mas enfim. Eu te chamei de doutor quando no começo. Pois eu me lembrei. Fez doutorado? Eu esperei, pois não fiz doutorado não. Eu guardei pra poder soltar agora. Aí o que acontece? Aí o cara chegou, né, doutor, tal, não sei o que. Eu queria falar com o senhor. Diga aí, irmão. O que há? Senão eu vim me entregar. Eu, como assim? Aí eu tava com uma ocorrência que tava um policial militar. Eu tava terminando uma ocorrência com um policial militar. Aí o policial militar disse, oxi, ele passou lá na minha... Onde eu tava no meu posto. Você é maluco, pô. A gente tem umas expressõezinhas, né? Pra dizer quando o cara é Palmeira. meio... o Palmeira é 1 e na PM é A02. Né? Na princípio é Palmeira. Palmeirinha. Eu aprendi isso no primeiro dia de polícia. Quando chegou, porque é incrível, cara. É incrível como o povo gosta de delegacia, cara. Né? Eu aprendi no meu primeiro dia sendo Nora. E as histórias, os capítulos, como a gente diz, cara, mesmo, muita história. E essa foi uma, assim, aí o cara disse, bicho, é Tantan, Pinel, não sei o que, A02, Palmeira. Eu digo, não, tá, beleza. Eu digo, cidadão, espera aí fora, porque é uma coisa que eu aprendi, eu acho que desde sempre, sabe, independentemente de classe social, do que for, velho, você tem que atender bem, principalmente se você é servidor público. Sim. Eu fui estagiário no segundo período da faculdade, mesmo no curso de Direito, eu fui estagiário no atendimento da Compesa. E lá eu aprendi que é o seguinte, que muitas vezes você não conseguia resolver o problema do cidadão, mas o simples fato de atendê-lo bem fazia uma diferença tão grande, cara. O cara saía agradecendo, porra, bicho, eu não consegui nem resolver teu problema. Como a gente tá mal acostumado a ser maltratado, bicho. E eu não consigo conceber isso. Eu acho que isso é um grande equívoco humano. Não só dos servidores públicos, não. Acho que a gente tem que tratar bem, independentemente se você vai vir do outro lado, o mesmo tratamento. E a gente criar uma cadeia de bom tratamento, sabe? Acho que isso muda as relações, dá mais leveza, tudo, enfim. Mas aí o camarada chegou e disse, vim me entregar. E depois que eu liberei a PM e tal, eu disse, vem cá, conta a tua história. Aí ele disse, assim, assado, eu matei um camarada. E eu vim me entregar. Digo, como assim você matou? Falou, eu matei. Matei e quero ir pra cadeia. Eu digo, não, alguma coisa tem por trás. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona não, meu parceiro. Peraí, pô, como é que é isso? Pra você ter uma noção de como o cara tava desnorteado. Ele é morador de rua, ele não sabia nem que dia da semana era. Eu disse, quando foi isso? Nada. Eu poderia simplesmente ter tratado esse camarada como um maluco mesmo. Disse, bicho, vai embora, dá licença, cai fora. Tem mais o que fazer. Mas eu fiquei intrigado com essa história, né? Aí eu disse, tá, vem cá, mais ou menos sabe como foi? Não sei, onde foi? Eles, aqui no centro, perto de tal canto. Aí eu tive o cuidado mínimo, né? Eu fui olhar no sistema de boletim de ocorrência se tinha uma ocorrência desse tipo. Primeiro pra saber se ele tava falando verdade ou era viagem dele. Era verdade. Porra, achei num dia lá, fiz um recorte, botei uma janela menor pela localidade, fui filtrando, achei uma ocorrência exatamente nos moldes do que ele tinha dito. Ele matou, como foi que matasse? Com barrote, paulada.
Digo, pô, tu matasse o cara de Paulista? Foi, pô, porque ele tinha me ameaçado, ele ia me matar. E aí eu peguei e matei ele antes. E vim me entregar. Aí eu achei essa ocorrência, bicho. Eu digo, caramba, verdade, bicho. E agora, Aí, o que é que eu nesse vou caso- fazer? Cara, eu tive que, né, mexer algumas coisas. Eu perguntei, o cara disse, bicho, você se incomoda de ficar preso? Juro, sem brincadeira alguma, porque você se depara com um negócio desse, primeiro, eu enquanto policial, o cara depois que tá preso, perdeu, velho, acabou, tipo, o jogo, game over. Aham. Então, vou cumprir meu papel profissional aqui, fazer os procedimentos e encaminhá-lo para o presídio, para a cadeia, e encaminhar o procedimento para a justiça e acabou, fazer o meu papel de forma muito profissional, dando o máximo de detalhes que eu puder para aquele inquérito ser uma peça que fundamente, né, lá na frente, ou para poder concluir com a penalização do cara, ou com ou ele ser absolvido, enfim. Trazer o máximo de elementos que eu tenha conseguido obter. E aí eu digo, poxa, só que não era mais flagrante, aí eu tive que fazer uma engenharia. Aí eu liguei para o plantão do DHPP à época. Acho que eu tô falando uma coisa, deixa eu ver. Acho que já prescreveu. Se eu cometi algum crime com isso, não posso ser pego mais, não. Mas eu liguei pro plantão e disse, ó, a situação tá assim, assim, assada, é um crime que tá resolvido. E pelo que eu tinha visto no BO, não tinha câmera, não tinha absolutamente nada. Ou seja, nunca iam chegar nesse cara. Até porque, vê só, foi um preto e um pobre que morreu e foi um preto e um pobre que matou. Para a sociedade, via de regra, não tem relevância, vamos dizer, infelizmente. Né? Então não tinha informações no boletim de ocorrência. Se esse cara não chega para poder falar isso, era estatística. Aí eu liguei pro pessoal que tava de plantão, falei com o delegado lá e disse, rapaz, olha, não tem mais flagrante, não sei o que. Eu digo, certo, delegado, e aí? Para soltar o cara? Pode fazer muita coisa e tal. Como já tava amanhecendo, 3, 4 horas da manhã, eu perguntei a ele se ele não queria ficar na delegacia, se ele poderia ficar na delegacia, porque eu ia acionar, quando desse 8 horas, a delegacia responsável pela área, né, para poder a delegacia pegar ele, colher pelo menos o depoimento dele e tentar ver com o juiz se saiu o mandado de prisão dele, se não saía, porque era um homicídio solucionado, cara. Pronto. Que o cara veio se entregar. E aí foi isso que eu fiz. Quando deu 8 horas da manhã, eu falei com o pessoal da delegacia, ó, tem um cidadão assim, assim, assado, veio o BO tal. Diferentemente da equipe que tava de plantão, esse pessoal se interessou. Pô, o pessoal da delegacia da área, responsável pelas investigações da área, foram-se embora, pegaram o cara, fizeram o depoimento, levaram pro juiz, o juiz decretou a prisão do cara, pronto. E resolveu o homicídio. Com um cara que resolveu se entregar desse jeito. Que massa, velho. Histórias. Eu tô perguntando por que ele quis fazer isso, né? Sei lá, velho, consciência, não sei. Tem vai algumas entender. situações, eu tenho algumas teorias. Acho que primeiro, ele tava com medo de estar na rua. E morrer também. Segundo, pô, o cara tava numa situação de vulnerabilidade da porra, não comia não sei quantos dias no presídio, pelo menos ele ia ter garantido refeição, Um azedinho, sabe? né? Então, acho que isso é um ponto que contou muito. É interessante, doideira, né? né, E velho? aí traz inúmeros outros problemas, assim, que você, dessa situação em si, você Sim. pode discutir, né? Massa. Rafa, obrigado, viu? Pelo papo. Obrigado, viu, doutor? Pelo papo. Foi Agora massa. é provocação, a provocação eu vou deixar. Quando era sério, eu me incomodei. Como é brincadeira. Mas é isso, obrigado por ter vindo. Ampliar esse papo aí. Eu acho que tá faltando alguém falar também sobre segurança pública. Acho que a gente tem que humanizar, sim, os policiais civis, os policiais militares, porque são pessoas querendo você ou não. Você que tá assistindo e acha que não são, né? E é isso. Só agradecer aí pela presença nessa noite. A gente tá gravando agora de noite, galera. Então é quase 10 horas da noite aqui e nós estamos trocando essa ideia. Não, Kevin, eu que agradeço a oportunidade de poder tratar a segurança pública de forma muito tranquila, de forma muito serena, trazendo nossas experiências e trazendo nossos compromissos. Que parte do compromisso com o indivíduo, parte do compromisso em tratar o humano policial como humano, para que a gente possa ter uma segurança pública mais humanizada. Né? Então esse é o meu compromisso, aí buscar a melhoria para os policiais civis, para os profissionais de segurança pública, para que ele possa de fato ser mais cobrado e cobrado de uma forma justa e que possa prestar um serviço de forma adequada, um serviço que atenda a população, mas que antes de tudo a gente precisa ser atendido em necessidades mínimas que hoje a gente não tem. Nossa. Então segurança pública se faz cuidando de gente, e é cuidando de gente que está dentro da polícia e cuidando para que essa gente possa cuidar dos que estão fora. Agradeço demais, tamo aí. Tamo junto, é nóis. Pra você que ficou aqui até o final, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, velho. Não tem errada não, é só você botar aí. Tem um botão enorme assim, inscrever-se. Aí você vai lá, se inscreve, dá o like,
ativa o sininho. A gente sempre tem conversas massas assim. É isso. Segue também, Rafa, no Instagram. Tu tem Instagram, né? Como é que tá teu Instagram lá? Tenho que ter, né? Eu não sou muito afeto às redes sociais, mas tem que ter. @Rafael Cavalcante com I, Rafael Cavalcante PE. @Rafael Cavalcante PE. Massa. @Rafael Cavalcante PE. Então segue ele lá, vê os stories que ele faz, as pautas que ele defende lá também, conhece mais a fundo. Ele fala muito sobre os problemas da Polícia Civil, não sei se vocês notaram. Então ele vai falar mais ainda lá no Instagram dele, até minimizar, até ele conseguir minimizar, não é isso? É por aí, assim, até a gente conseguir melhorar para todos, né? Para os policiais e para o povo. É isso, galera. É nóis.